Olá, irmãos e irmãs, estamos de volta com a nossa sala de casais. Estamos falando sobre os limites no casamento e hoje vamos falar sobre as 10 leis dos limites no casamento. Eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a parte A do verso 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Um dia alguém falou: pastor, tem muita coisa, né, na vida cristã errada, né, que a gente não deve fazer. Eu falei: é verdade, mas a gente pode fazer quase tudo, né, mas nem tudo nos convém. Essa é a grande diferença. A vida cristã não está fundamentada nas coisas que nós não podemos fazer. Não é isso, né? Nós não estamos sendo regidos por aquilo que os homens determinam como certo e errado. Nós somos regidos por aquilo que a palavra de Deus diz que convém ou não. Então esse texto, Paulo está falando exatamente sobre isso, né? Ele vem falando de comidas sacrificadas a ídolos, né? Essa coisa de come, não come. Ele fala: olha, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então, quando é que não convém? Ele diz: quando escandalizar alguém, por exemplo, né, você está comendo uma determinada comida e aquilo traz escândalo, é melhor que você não coma. Ele chegou a dizer que se ele comer carne escandalizasse alguém, ele deixaria de comer carne. Então essa era a consciência de Paulo, né? Uma consciência voltada para o outro, né? Muito mais do que aquilo que fazia mal para ele, Paulo se preocupava com aquilo que fazia mal para o outro. Quando nós falamos sobre limites, né, o respeito aos limites pode significar a preservação da nossa vida. As leis de trânsito, elas estão aí para estabelecer limite de velocidade, né, mas elas não garantem que a vida está protegida. Ela pode, se você manter o limite de velocidade, ou mantiver o limite de velocidade, você tem mais chance de resguardar a sua própria vida, mas não está seguro, né? Então, as leis, os limites, eles servem para nos preservar. E quando nós falamos de leis no casamento, estamos falando de valores, de coisas que vão preservar a nossa relação. Se as leis funcionam para as outras coisas, muito mais para a vida conjugal. O mundo, ele é regido por leis, não tem como você fugir de leis. E o casamento, para funcionar de maneira bem ajustada, ele precisa de leis também. E hoje vamos falar sobre as 10 leis do limite ou dos limites no casamento. A primeira lei é a lei do semear e do ceifar. Isso é extremamente lógico, né? As nossas ações, elas têm consequências, não tem jeito. Todo plano de Deus, todo desígnio de Deus para o casamento foi não apenas uma relação de amor, mas também uma relação que nos leve ao crescimento. O alvo do casamento é crescimento, é maturidade. Muitas vezes nos tornamos infantis nas nossas relações conjugais porque nós não observamos algumas leis que são fundamentais, e essa é uma delas. Consequências, elas edificam o cônjuge. Quando eu sei que uma determinada atitude pode trazer uma determinada consequência, eu começo a me preocupar mais com a minha vida e principalmente com a minha vida conjugal. O que significa consequências edificam o cônjuge? Impor e nutrir limites no casamento é o mesmo que você dizer para o seu cônjuge: eu o amo, mas eu não vou pagar pelos seus problemas ou pelos seus erros. Muitas vezes temos um amor adoecido, um amor enganoso, um amor que nos faz assumir o erro, o compromisso, a responsabilidade do outro. Isso não é saudável no casamento e nenhum tipo de relacionamento. Então você pode continuar amando a sua esposa, continuar amando o seu marido, mas você não pode pagar o preço pelos erros dele. É o que a gente chama de cúmplice e companheiro. Muitas vezes eu converso com alguns maridos: pastor, minha esposa não concorda com nada, minha esposa não me apoia em nada. E aí eu digo: me fala um pouco sobre essa falta de apoio da sua esposa, essa coisa de que ela não te apoia em nada. Ele começa a falar, e eu vou observando pela fala dele que, na verdade, ele não quer uma companheira, né? Ele quer um cúmplice. Alguém que concorde com as ideias dele, com os planos dele, nasce só no coração dele
ele vem para que a esposa concorde com aquilo. Naturalmente há uma resistência por medo ou porque trata-se de uma residência, né? O marido está sempre fazendo isso. Então a mulher, ela não tem essa disposição. Então o amor não pode comprometer a tal ponto de você se tornar cúmplice e não companheiro do seu cônjuge. Em muitos casos, né, que nós observamos aí, muitos relacionamentos, a pessoa que tem o problema, ela geralmente não enfrenta as consequências do problema dela. Vou dar um exemplo aqui. Mulher está casada com um marido que é alcoólatra e ela está sofrendo naquela relação. Aí o marido bebe tanto que não consegue trabalhar na segunda-feira. E a mulher dele tem que ir lá no emprego, tem que entrar em contato com o patrão, com o chefe dele, para dizer, ele está com dor de cabeça, não consegue trabalhar hoje. E o cara está lá, dormindo até 10 horas da manhã, com a dor de cabeça, por conta de uma ressaca de um problema que ele causou e a mulher assumindo essa responsabilidade do problema. Então tem que tomar muito cuidado. O princípio estabelecido pela palavra de Deus fala que a gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. E semear e ceifar relaciona-se com o modo que o marido e a mulher afetam o coração um do outro. Quando eu falo sobre isso, o mais importante na relação não é nem o que eu faço, é o que o outro entende. Muitas vezes a crise conjugal é que o marido está dizendo uma coisa, a mulher está entendendo outra, o marido está fazendo uma coisa, ela está entendendo outra. Então, semear e ceifar tem a ver com o modo que o marido e a mulher vão afetar o coração do outro. Então é muito importante analisar o que o outro está entendendo. A segunda lei é a lei da responsabilidade. O que significa isso? Eu sou responsável perante o meu cônjuge, mas eu não sou responsável pelo meu cônjuge. Isso é muito diferente, né? Uma coisa é eu ser responsável perante, eu sou participante daquilo, eu sou parte daquilo. Outra coisa é eu assumir aquilo que é do outro. O que eu posso fazer? Uma pessoa, ela pode ajudar a outra a carregar os seus fardos, mas cada um tem que levar as suas próprias responsabilidades. É muito interessante, está lá em Gálatas capítulo 6, quando ele diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. E depois lá embaixo ele diz, cada um levará a sua própria carga. Então fardo é aquilo que está acima da minha capacidade, eu preciso do meu cônjuge para compartilhar comigo. Mas o fardo, ou as cargas, aí cada um tem a sua, então é da sua responsabilidade. Então no casamento isso tem que ficar muito claro, né? O que é da responsabilidade minha e o que é da responsabilidade da minha esposa, o que é um fardo e o que é uma carga. Então é preciso separar muito bem isso aí. A lei da responsabilidade, como é que ela funciona? Ela vai determinar que os cônjuges não podem aceitar atitudes imaturas e imorais do outro. Muitas vezes eu vejo que as esposas, as mulheres, elas não estão casadas com o homem, elas estão casadas com o menino, né? Muito comum mulher chegar aqui, pastor, eu olho para o meu marido, parece que eu tenho um filho mais velho em casa. As atitudes dele, né? Há uma imaturidade muito grande e o homem não cresce, né? A relação é para que ambos cresçam e nós precisamos crescer aprendendo a lidar com os problemas. Quando a gente lê sobre o fruto do Espírito e falamos de controle, o fruto do Espírito é para o autocontrole, é para que você controle a si mesmo. O fruto do Espírito nunca é para você controlar o outro. Então tudo que Deus nos dá em termos de espiritualidade é para que nós tenhamos um autocontrole e tendo esse autocontrole nós possamos confessar os nossos pecados, nos arrepender deles, admitir os nossos maus hábitos. Isso é você ter um autocontrole. Então falamos da lei do poder. Então tem agora a lei do respeito. Como funciona a lei do respeito? Uma das coisas mais críticas nas relações, em casamentos que vão passando com o tempo, as pessoas vão envelhecendo juntas, há um perigo delas perderem o respeito umas pelas outras. E a lei do respeito diz o seguinte: se quisermos que os outros nos respeitem, nós precisamos respeitá-los primeiro. Então, muitas vezes, nós queremos ser respeitados, mas nós não respeitamos. Quando a gente fala de amar o cônjuge, significa você desejar
e proteger a liberdade de escolha dele. Muitas vezes o cônjuge não tem escolha, não tem liberdade para fazer escolha no relacionamento. O casamento islâmico, e ontem eu estava assistindo Gênesis, lá entre os hebreus, também funciona dessa forma. Os pais escolhem o marido para a esposa, ela não tem direito de escolher. Agora imagina, escolhendo hoje com quem você casa, você tem problema, imagina você casar obrigado, né? Então muitas vezes você não casou obrigado, mas você tem que ter algumas atitudes na relação obrigadas. Um marido de alguma forma, ou a esposa, te constrange a ter determinada atitude, né? É muito comum você encontrar nos casamentos falta de liberdade. Eu não posso falar o que eu penso, porque meu marido não tem estrutura. Eu não posso dizer não para minha esposa, porque se eu disser não para ela, ela não entende. Então, esse casamento onde falta esse respeito aí. Existe a quinta lei, que nós chamamos de a lei da motivação. O que significa aí? Aí eu vou explicar melhor o que eu falei no ponto 4. Nós precisamos ter a liberdade de dizer não para depois conseguir dizer sim com toda sinceridade. Se você não tem liberdade para dizer não, o seu sim não é sincero. Então, se eu quero ter um sim sincero, eu tenho que ter liberdade para eu poder dizer não. Então, quando você tem que fazer alguma coisa, é sinal de que existe medo. Medo da raiva do outro, medo da solidão que você vai ter, medo da culpa que isso pode gerar, medo da incompreensão, enfim, medo. Então, se você tem medo, é sinal de que você está sendo obrigado a fazer determinadas coisas. É óbvio que nós temos os nossos papéis, as nossas responsabilidades no casamento, mas daí fazer as coisas por obrigação, não. A sexta lei é a lei da avaliação. Nós devemos avaliar a dor do nosso cônjuge ou a dor que os nossos limites podem causar aos outros. É interessante o sofrimento. Muitas vezes a gente quer evitar o sofrimento, mas só porque alguém sofre não significa que necessariamente seja por algo ruim. Muitas vezes o crescimento, a maturidade conjugal, ela virá depois de um sofrimento, né? Um sofrimento por conta de admitir uma realidade, de poder tratar com maturidade determinadas coisas da relação. Então, é claro que não é certo deixar o outro impor limites, né? Não é certo deixar de impor limite ao cônjuge só porque isso vai aborrecê-lo. Se eu falar isso, meu marido vai ficar nervoso, vai ficar chateado, então eu não vou falar. Então, você tem que falar e ele tem que ter maturidade para lidar com isso, porque esse aborrecimento, ele pode ser a oportunidade de crescimento. Então, impor limites é dizer o que eu não vou suportar no outro. Vou te dar um exemplo aqui muito clássico, onde a gente erra. Quando a mulher chega e diz para o marido, eu não vou deixar você falar comigo assim, mas novamente. Bom, aí você impôs um limite para o marido. Qual é a forma certa de dizer isso? Se você disser dessa forma, falar dessa maneira comigo, eu vou me ausentar, eu vou sair da sala, eu vou me retirar do ambiente. Porque aí você está pondo limite a você. Você está dizendo, eu estou me limitando a suportar isso. Você nunca limita o outro, você tem que limitar a si mesmo. Existe a sétima lei, que é a lei da proatividade. Muitos casamentos, eles funcionam na lei da reatividade, né? As pessoas são, na verdade, muito mais reativas do que proativas. Tudo que eu me torno é reação do outro. Eu tenho dito isso nos nossos encontros, nas nossas palestras. Eu tenho perguntado o seguinte, o seu cônjuge é uma consequência de você ou você é uma consequência do seu cônjuge ou você é uma referência para o seu cônjuge? Olha o quanto isso muda, né? Quando o cônjuge é consequência do outro, na medida que a minha mulher me trata de uma maneira, eu vou retribuindo da maneira como ela me trata. Então eu sou uma consequência dela. O que é uma referência? A maneira como ela me trata não afeta a maneira de eu tratá-la. Por quê? Porque eu sou uma referência e não uma consequência dela. Isso é ser proativo. E quando a gente fala da lei
da proatividade, nós estamos dizendo que os limites, essa lei da proatividade, ela tem 3 aspectos básicos. O primeiro é que os limites proativos, eles são necessários para o crescimento pessoal e para o casamento. Então, se eu quero crescer, eu preciso ter esse limite proativo, que significa eu admito a minha incapacidade, mas eu tomo algumas atitudes. Os limites proativos, eles não são suficientes para amadurecer o casamento. Eles são importantes, mas não são suficientes. E o outro aspecto é que os limites proativos, eles mantêm o amor, a liberdade e a verdade nos relacionamentos. Essas coisas têm que andar juntas. Não adianta você ter um coração cheio de paixão, mas numa relação que você não tem liberdade de expressar e você não pode falar a verdade. A 8ª lei é a lei da inveja. Como que funciona isso? Nunca teremos o que desejamos se voltarmos a atenção para além dos nossos limites, para aquilo que os outros têm. É muito comum a gente sofrer por conta do que o outro tem e nós não temos. Alguém disse o seguinte: o olhar invejoso atém-se à felicidade dos outros. Então eu fico o tempo todo olhando a felicidade do outro e me sentindo infeliz. A inveja desvaloriza aquilo que nós temos e a gente começa a pensar que nunca é suficiente. É muito comum você encontrar casais insatisfeitos, né? Por causa da inveja. Muitas vezes nós olhamos o outro casamento, o outro relacionamento. Tem um livro que chama O Mito da Grama Mais Verde. É quando você olha para o outro e acha sempre o outro melhor do que o seu. Existe a 9ª lei, que é a lei da atividade. Nós precisamos tomar a iniciativa de impor limites, em vez de permanecer passivo. Então é aquilo que eu usei como exemplo. Eu não vou permitir que você fale assim comigo. Eu não sou obrigado a ficar aqui ouvindo isso. Eu vou me retirar até você mudar a sua postura. Tomar iniciativa aumenta a oportunidade de aprender com os erros. Muitas vezes você encontra 2 pessoas na relação, uma relação adoecida, um casamento complicado, e as pessoas sabem o que precisam fazer e elas não fazem. Você conversa com elas, você orienta, diga: olha, esse é o caminho que vocês precisam tomar, essa é uma decisão que vocês precisam tomar. Eles saem do aconselhamento, eles saem conscientes de que precisam. Depois eles voltam e você pergunta: e aí, vocês fizeram o que? Não, a gente nem falou sobre isso. Não vai funcionar. Muitas vezes nós agimos no casamento como a gente age com o médico. A gente vai, faz a consulta, paga a consulta, faz exames, detecta qual é o problema. Aí você recebe uma receita do médico, ele prescreve uma receita dizendo: esse aqui é o medicamento que você precisa tomar. Você chega em casa e guarda a receita na gaveta. Você acha que vai resolver? Não vai. Você precisa tomar aquele remédio. Então muitas vezes as relações se perdem, não é porque a gente não sabe o que fazer, é porque a gente não faz o que a gente sabe. As pessoas ativas, elas podem cometer vários erros, mas as pessoas sábias, elas vão aprender com eles. Muitas vezes nós estamos sendo, na verdade, só pessoas ativas, mas a gente não está sendo sábio. E 10º, último lugar, a lei da exposição. Eu preciso comunicar com meu cônjuge os meus limites. Muitas vezes a gente tem medo de fazer isso, né? Mas tem que falar: bem, eu não dou conta, né? Eu não consigo ir além disso. Então é uma fraqueza minha e eu preciso que você me ajude. E então os cônjuges precisam dizer aquilo que eles gostam, aquilo que eles não gostam no cônjuge. Muitas vezes nós não temos coragem, mas é importante fazer isso. Você perguntar ao seu cônjuge, pede ele para fazer uma lista do que ele não gosta de você. Hábitos, eu sei de alguns hábitos que a minha mulher não gosta. Vou contar um aqui para vocês. Se eu sentar no sofá e começar a cortar a minha unha com a unha da mão, a unha do pé, eu começar a cortar a unha, logo ela vem com o cortador de unha e diz: bem, pelo amor de Deus, toma aqui, corta a sua unha. Por quê? Ela odeia aquilo. Então muitas vezes a gente sabe exatamente, né, o que desagrada o outro. Mas às vezes não sabemos, então é preciso que haja essa comunicação. Quando nós expomos os nossos limites no relacionamento, nós conseguimos alcançar unidade. Então precisamos fazer isso. Então está aí as 10 leis dos limites.
para o casamento. É importante entender isso, é importante conhecer, é importante rever e é importante praticar essas coisas. Simples, os casamentos hoje não estão sendo destruídos por coisas grandiosas, são coisas simples. É o arroz com feijão mesmo da relação. Você não está conseguindo fazer o básico do seu relacionamento. O seu casamento poderia estar muito melhor se você entendesse isso. Então, da mesma forma que é impossível viver desrespeitando as leis sem sofrer consequências, se nós não observarmos as leis dos limites, nós também vamos ter consequências no nosso casamento. Eu quero voltar ao texto que nós iniciamos, quando Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. De repente o seu casamento está sofrendo não é pelo que é lícito ou ilícito, mas é pelo que convém. Então às vezes algumas coisas são lícitas, mas elas não convêm. Aquele comentário que você faz é lícito, mas não convém. Aquela atitude que você tem na relação é lícita, mas não convém. Então eu tenho que ter maturidade para olhar para aquilo que convém e o que não convém, e não apenas para aquilo que pode e para aquilo que não pode. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, seu casamento, sua família, e dá um retornozinho para nós aí, mostra que você está participando da aula. Isso é sempre bom. Você não acha bom quando o seu marido comenta que a comida ficou boa, que a casa ficou limpa? Quando você fala: nossa, bem, o carro seu está tão cheiroso. Então, todo mundo acha bom, eu também. Então, se você fizer um comentáriozinho: ó, estou participando da aula, tem me ajudado nisso, isso incentiva a gente a fazer mais aulas para abençoar a sua vida. Tá bom? Deus abençoe você.